Amados irmãos, bom dia, pastor Everton Santos. Quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus, paz seja convosco, graça e paz, seja cumprimentação da sua amada igreja. Nesse vídeo de hoje eu quero primeiramente agradecer a Deus, A gente esteve no final de semana agora, desde sexta-feira a gente viajou, sexta-feira à noite, a gente foi para Santa Maria, uma cidade aqui no interior do nosso estado, a quase 70 quilômetros de distância da capital do estado do Rio Grande do Norte. E a gente foi ali levar uma palavra à Igreja de Cristo no Brasil. A pessoa do pastor João Marques, A Igreja de Cristo no Brasil, a pessoa do pastor João Marques, pastora Cristiana, sua digníssima esposa, suas filhas, E Deus abençoe ricamente a igreja ali. Nós fomos ali levar uma palavra de Deus ao povo. A gente foi falar dos 7 sinais e provam que a volta de Jesus está próxima. Era Santa Ceia, foi uma festa, foi uma bênção, a igreja linda está ali. Eu peço desculpas, eu tirei fotos, mas infelizmente eu apagando alguns arquivos do celular, deixa de memória essas coisas, apaguei as fotos do evento de ontem, eu ia colocar no canal, mas enfim, graças a Deus por tudo, E quero dizer aos irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp, a gente faz um trabalho social de aconselhamento, de oração, Estamos numa campanha de oração pelas madrugadas, e o nosso grupo, quem desejar entrar no grupo no WhatsApp, deixa o seu comentário aqui embaixo. A gente não vai deixar o link porque tem acontecido muitas invasões de pessoas, de hackers querendo tirar a ordem do grupo. E os irmãos sabem que os grupos evangélicos passam por isso e outros grupos também, Quero agradecer a Deus pelos nossos amigos que a gente tem nos grupos do WhatsApp, o nosso presbítero Antônio, que eu acho que é São Paulo, Rio de Janeiro, nosso amado irmão, o Rogério, os demais líderes que a gente conhecemos ali, fazemos um trabalho social. Brevemente a gente estará dando a palavra numa rádio Weber, Eu vou falar isso aqui no canal depois. Eu quero agradecer a Deus por tudo, amém, amados? Pela vida dos amados pastores, que a gente esteve ontem ali à noite, desde sexta-feira. E hoje eu quero falar, introdução ao livro de Efésios, Esse abençoado livro, que foi escrito para a cidade de Éfeso, Na sua segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo passou por Éfeso, Atos 18, versículo 18 a 21, ficou um pouco tempo ali, mas deixou Áquila e Priscila, seus companheiros, desde o tempo que ele ficava em Corinto. Atos 18, 1 a 3. Paulo saiu de Éfeso com a intenção de voltar. Terminou a segunda viagem em Antioquia, onde passou na terceira viagem. Atos 18, versículo 22 e 23. Antes de Paulo chegar de volta a Éfeso, um outro pregador passou pela cidade. Apolo foi um pregador capaz, eloquente, mas chegou em Éfeso com um entendimento incompleto da obra do Senhor. Ele entendeu o plano de Deus até o batismo de João, mas evidentemente não conheceu o cumprimento do plano de Deus. João e seu batismo olhavam para frente, ainda esperando a morte e a ressurreição de Cristo. Áquila e Priscila ensinaram este evangelista zeloso, e ele continuou pregando ousadamente em outros lugares, principalmente na Acaia, província incluía a cidade de Corinto. O relato desta história se encontra em Atos capítulo 18, versículo 24 e 28. Quando Paulo chegou em Éfeso, ele encontrou um grupo de discípulos e nada sabiam da vinda do Espírito Santo. Atos 19, 1 e 2. Pelo contexto, deduzimos que estes discípulos ouviram e aceitaram a mensagem pregada por Apolo. Antes de aprender melhor de Áquila e Priscila,
Paulo esclareceu assuntos mostrando que Jesus já morreu, ressuscitou, voltou aos céus, enviou o Espírito Santo, entendendo melhor estes 12 homens. Foram batizados em nome do Senhor Jesus, Atos 19, 3, 5. Depois do batismo, Paulo impôs as mãos e eles receberam dons de línguas e profecia do Espírito Santo. Atos 19, 6 e 7. Paulo continuou em Éfeso por 3 anos, amados irmãos. Atos 20, 31. Ensinando na sinagoga e na escola de Tirano, realizando milagres extraordinários e conduzindo muitas pessoas a Cristo. O trabalho de Paulo e outros discípulos em Éfeso provocou um grande tumulto por parte dos seguidores da deusa Diana. No capítulo 19 está este assunto da deusa Diana na cidade de Éfeso. Paulo prosseguiu para a Macedônia e a Grécia. Na volta passou perto de Éfeso. De Mileto, ele chamou os presbiterianos, os presbíteros da igreja, de Éfeso, e confessou com eles, avisando sobre o perigo de lobos vorazes entrando no meio deles. Atos 20. A deusa Diana está no capítulo 19 de Atos. Sempre avisou a igreja de Éfeso sobre o perigo dos lobos vorazes entrando no meio deles. Atos 20. Paulo continuou a sua viagem até Jerusalém, onde foi preso. Atos 21, 23. Foi transferido para Cesareia, onde foi detido por 2 anos ou mais. Atos 23 ao 26. E depois foi levado para a Roma. Atos 27 ao 28. Lucas encerra a história do livro de Atos com Paulo ainda em Roma, 2 anos depois da chegada àquela cidade. Durante estes anos de prisão, ele escreveu o livro de Efésios. Veja, Efésios 3:1, Efésios 4:1 e Efésios 6:20. Nessa observação do contexto do livro de Efésios, a gente vê o cuidado do apóstolo Paulo com as doutrinas e não provinha do Deus Altíssimo, né? Coisa que não é diferente dos dias atuais, né? A gente teve ontem no interior, nessa cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Norte, eu dirigi uma igreja lá por volta de 1 ano, né? E a gente sente a dificuldade como é de pregar o evangelho numa cidade, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Norte, e ela é 95% católica. Muito difícil, uma cidade aproximadamente de 7.000 habitantes. O pastor João Martins, da Igreja de Cristo no Brasil, ele está lá há 3 anos, lá na obra, com muita dificuldade, com muita luta. Mas Deus, amado, engrandecido a vida desse amado pastor, desse amado obreiro, juntamente com a sua família. E o apóstolo Paulo, ele chamava atenção para essas dificuldades das falsas doutrinas, principalmente na cidade de Éfeso, né? E os obreiros tivessem cuidado. Ele tinha a Áquila, tinha a Priscila, ele tinha o Apolo, né? Os ensinamentos errados e tinha de deuses, né? Um exemplo era a deusa Diana, né? E quando ele passou ali naquela cidade, a dificuldade que teve. E o livro de Efésios, ele tem algumas curiosidades, né? Há grandes similaridades entre Efésios e Colossenses. O livro escrito para a cidade de Colossos. Um estudo paralelo dos 2 livros mostra muitos pontos iguais e estruturas paralelas. Mas os livros não são iguais. Colossenses frisa a primazia de Cristo. Colossenses frisa a primazia de Cristo. Efésios também fala da sua primazia, mas destaca mais o papel da igreja no plano eterno de Deus. Amados,
O livro de Efésios é um livro fantástico para estudar como toda a Bíblia. Só que cada livro ela tem a sua particularidade, né? O livro de Efésios destaca principalmente o papel da igreja no plano eterno de Deus. A igreja ela é a representante de Deus aqui na Terra. Nós somos representantes de Deus aqui na Terra, né? Existe um debate sobre os destinatários da carta. Alguns manuscritos omitem as palavras em Éfeso, em 1:1. Nós não entraremos nessa discussão aqui, né? Porque é muito longo o assunto, porque não muda o sentido do livro para nós. Se Paulo enviou esta carta exclusivamente aos Efésios, ou a vários irmãos de diversos lugares, a mensagem para os dias de hoje é a mesma. Entre o assunto tratado no livro, neste livro de Efésios, vamos lá. As bênçãos espirituais em Cristo, as primazias de Jesus Cristo, a salvação pela graça mediante a fé, a paz em Cristo, o plano eterno de Deus para a igreja, os dons concedidos à igreja para promover a edificação dela, a importância da santificação, a conduta cristã em várias relações, marido, mulher, pais, filhos, servos e senhores. Tudo isso dentro do livro de Efésios, né? A armadura de Deus para enfrentar os inimigos espirituais. Então, amados irmãos, nós fizemos aqui um resumo do livro de Efésios para você entender a importância deste livro para o seu conhecimento. Obreiro, cristão, servo, amém, membro da igreja, congregado da igreja, seja como for o sistema da sua igreja, você quer entender o plano de Deus eterno, né? O papel da igreja no plano eterno de Deus. Estude o livro de Efésios. Muito importante. Você vai navegar nos mistérios de Deus lendo este livro, né? A nossa campanha de oração nós estamos fazendo nas redes sociais está baseado em Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21, tá bom? E se você quiser compartilhar conosco esse vídeo, compartilhar com os seus amigos, os seus irmãos, os obreiros da sua igreja, né? Como você vê, a nossa estrutura é simples, né? Nós não temos muitos recursos, mas nós temos um imenso desejo de falar do Evangelho de Jesus. Amém, amados? No próximo vídeo vamos falar dos 7 sinais que comprovam a vinda de Jesus Cristo. Amém? Está muito próxima. Eu quero agradecer a sua atenção. Se você gostou, com certeza que você vai gostar. Dá um like. Isso é muito importante para o canal, quando você dá um like, porque ele sobe na plataforma do YouTube, nas indicações de vídeos, certo? Compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos ajude. Eu sou o pastor Everton Santos e temos um imenso desejo de falar da palavra de Deus. Amém? Bom dia para você, boa tarde ou boa noite. E as bênçãos do Senhor Jesus, o amor de Deus esteja sempre em nossas vidas, desde agora para todos sempre. Paz a todos.